Olá, me chamo Ian Ribeiro, sou graduando do curso de farmácia e pertenço ao grupo 9, junto com a aluna Amanda Lopes Batista e Amanda Rodrigues Lima. O tema do nosso trabalho é aranhas e escorpiões. As aranhas, elas pertencem ao grupo dos artrópodes quelicerados e integram a classe aracnida. Elas possuem aproximadamente 2.500 espécies, que são agrupadas em 300 gêneros e em 15 famílias. Já os escorpiões têm o nome científico Scorpiones, pertencem à classe aracnida e o filo Arthropoda. São artrópodes também. Quanto à morfologia, as aranhas elas possuem um corpo dividido em duas partes, uma posterior chamada de cefalotórax, onde se encontra a cabeça, a parte cefálica e os apêndices. Elas possuem 8 pernas, 2 quelíceras e 2 palpos. E a parte posterior, que é chamada de opistosoma ou abdômen. Essa é a parte que mais vai variar em tamanho, forma e cor, e a presença de findeiras é constante nessas espécies. Essas duas partes elas são separadas por um pequeno segmento. Já os escorpiões, eles também possuem um corpo dividido em duas partes, a carapaça ou prosoma, com 2 quelíceras e 2 palpos, e 8 pernas e os olhos. Eles também possuem o abdômen, o opistosoma, formado por tronco, o mesossoma, e a cauda, metassoma, onde há um artículo chamado telson, que tem um par de glândulas que produzem o veneno, e o ferrão, que é por onde esse veneno vai sair. O ciclo biológico das aranhas, há o acasalamento entre o macho e a fêmea, e as aranhas põem ovos, muitas vezes em grandes quantidades, mais de 1.000 em uma única postura, que ficam protegidos numa bolsa de fios de seda chamada ovisaco. Em geral, as aranhas cuidam do ovisaco e algumas, como a licosa, elas carregam os filhotes recém-eclodidos nas costas até a primeira muda de pele, sendo o crescimento feito através dessas sucessivas trocas de pele. Nessas bolsas de seda, as aranhas põem milhares de ovos, e na maioria das espécies, os filhotes se criam sozinhos após sair da bolsa. As aranhas mudam um pouco de aparência à medida que elas crescem, e antes de se tornarem adultas, elas trocam da cobertura externa, o exoesqueleto, muitas vezes. Há muita variação quanto ao tempo de vida de algumas, em alguns casos, algumas espécies vivem meses e outras vários anos. As aranhas são animais carnívoros de vida livre, geralmente elas são solitárias e predadoras, e se alimentam principalmente de insetos. Elas se adaptam facilmente a um ambiente domiciliar, se alojando atrás de móveis, quadros, rodapés soltos, cantos de parede e outros locais que não são limpos com frequência. O ciclo biológico dos escorpiões: no acasalamento, o macho segura a fêmea em seus pedipalpos e realiza um ritual conhecido como dança dos escorpiões, que consiste em arrastar por todos os lados até a liberação no solo do espermatóforo. Após essa ação, o macho posiciona e penetra a fêmea em seu opérculo genital. A fêmea é vivípara, e isso significa que o desenvolvimento do embrião ele ocorre dentro da mãe e o nascimento acontece por meio de parto, sendo a gestação de 2 a 3 meses, dependendo da espécie. Uma ninhada pode ter até 20 filhotes, quais eles ficam nas costas da mãe até conseguirem se alimentar sozinhos e depois seguir a vida independente. Os filhotes ficam adultos com cerca de 1 ano de idade, e o período entre o nascimento e a dispersão dos filhotes varia bastante. Protitos baienses e titos cerulatos aproximadamente 14 dias. Os escorpiões eles trocam de pele periodicamente em um processo denominado equídese, e passam por um número limitado de mudas até a maturidade sexual, quando então eles param de crescer. E os escorpiões vivem em média de 3 a 4 anos. A espécie Titus cerulatus, o escorpião amarelo, popularmente, ele só apresenta indivíduos fêmeas, e por isso que a reprodução dele ocorre por partogênese. E todo indivíduo adulto, isso significa que todo indivíduo adulto ele pode parir sem a necessidade de acasalamento. Esse fenômeno ele acaba facilitando a dispersão
e por causa da adaptação em qualquer ambiente, uma vez transportado de um local para outro, ele acaba se instalando e proliferando com muita rapidez. Além disso, a introdução do Titus cerulatus em um ambiente pode levar ao desaparecimento de outras espécies de escorpiões devido à competição. E no processo da partogênese, os óvulos eles transformam-se diretamente em embriões sem acasalamento, que dão origem a novas fêmeas. Já o Titus baiensis, eles apresentam os dois sexos. Os escorpiões são animais de hábitos noturnos, passando o dia escondidos em buracos e fendas de rochas, cascas de árvores, e eles costumam sair à noite à procura de presas, geralmente insetos como os grilos, as baratas e traças. E os ambientes urbanos, né, quando apresentam um acúmulo de lixo e uma alta densidade demográfica, né, e juntamente com a falta de saneamento básico, acaba propiciando um ambiente favorável ali para a proliferação desses animais. Dentro dos domicílios, eles podem se esconder em quaisquer objetos, como tábuas e assoalhos, né, as frestas nas paredes, embaixo de outros móveis, dentro de sapatos, e acaba provocando acidentes quando são tocados por humanos, num reflexo de defesa do animal mesmo. Quanto à importância e as principais espécies, as aranhas possuem 4 espécies que são de importância médica, entre elas a aranha marrom, a Loxosceles gaúcho. Ela não é agressiva e pica geralmente quando tem o seu corpo comprimido. Ela possui hábitos noturnos e se esconde geralmente em locais com pouca iluminação e pouca movimentação. A segunda é a aranha armadeira ou a macaca, a Phaeonetria nigrivente. Ela é muito agressiva e para se defender ela consegue pular até 40 centímetros de distância. Ela é considerada uma caçadora e tem também hábitos noturnos e pode se alojar em troncos, folhas de bananeira, sapatos, imóveis e etc. A terceira é a viúva negra, a Latrodectus curavaquiviensis. Não é agressiva, ela possui também atividade noturna, vive em grupos e é encontrada em ambientes sombreados, como em mesas de jardins e debaixo de cadeiras. A quarta é a caranguejeira, a infraordem Megaloamorphia. Ela não causa acidentes graves e são encontradas frequentemente em residências, e elas são bastante grandes. Outras 5 espécies também são de importância clínica: a Phaeonetria fera, encontrada na região amazônica, a Phaeonetria caesalin, encontrada na região sul e sudeste, a Loxosceles amazônica, que possui relatos de acidente no Ceará, a Loxosceles intermédia, que é a principal espécie causadora de acidentes no estado do Paraná e em Santa Catarina, e por fim a Loxosceles laiata, encontrada na região sul. Enquanto aos escorpiões, 4 escorpiões são de importância médica no Brasil. O primeiro é o escorpião amarelo, o Titus cerulatus, que existe em todas as macro-regiões do Brasil, e é uma espécie que causa uma maior preocupação pelo seu potencial de gravidade ao envenenar os seres humanos e a sua fácil adaptação ao meio urbano. O segundo é o escorpião marrom, o Titus baiensis, encontrado na Bahia e nas regiões centro-oeste, sudeste e sul. Ele possui uma coloração marrom com uma cauda marrom avermelhada. A terceira espécie é o escorpião amarelo do Nordeste, o Titus stigmosus, mais comum, né, como o próprio nome já diz, no Nordeste, mas com aparições em São Paulo, Paraná e em Santa Catarina. A quarta e última espécie é o escorpião preto da Amazônia, o Titus obscurus, e eles adultos eles possuem uma coloração preta e às vezes avermelhada, e eles podem chegar a 9 centímetros de comprimento e têm o seu corpo bastante fino e alongado. Para manter um bom controle de aranhas e escorpiões, é importante manter jardins e quintais limpos, né? Evitar acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico, material de construção nas proximidades das casas, evitar folhagens densas de plantas ornamentais, trepadeiras, arbustos e bananeiras, e junto à parede e muros das casas, né? Manter a grama parada.
fazer limpeza periódica de terrenos baldios vizinhos, pelo menos numa faixa de 2 metros junto das casas. Também é importante sacudir roupas e sapatos antes de usar, pois as aranhas e escorpiões eles podem se esconder neles e picar, né, ao serem comprimidos contra o corpo dos humanos. Não pôr a mão em buracos, sob pedras e troncos podres. Usar calçados e luvas de raspas de couro para evitar acidentes. Vedar, né, soleiras das portas e janelas, principalmente ao escurecer, pois muitos desses animais têm hábitos noturnos. Usar telas em ralos no chão, pias e tanques. Combater a proliferação de insetos para evitar o aparecimento das aranhas, que delas se alimentam. Afastar as camas e berços das paredes, evitar que as roupas de cama e mosquiteiros encostem no chão também. E em zonas rurais é importante preservar os predadores naturais de escorpiões e aranhas, como aves de hábitos noturnos, coruja, lagartos, sapos, galinhas, gansos e entre outros. Desse modo, concluo a minha apresentação. Desde já agradeço a atenção. Muito obrigado.